Oi pessoal, hoje a gente tá aqui para contar o nosso testemunho do sonho de ter outra irmãzinha. Foi complicado, mas o milagre veio. Foi difícil porque nós perdemos 2 irmãozinhos, mas o milagre veio. Achamos que não conseguia mais um, mas veio. Eu e minha irmã oramos muito para vir esse milagre. E veio. Era um bebê tão difícil. Quando a gente soube que minha mãe estava grávida, a gente ficou muito feliz. Porque o impossível só Deus faz. Graça e paz a todos. Continuando um pouquinho aqui do nosso testemunho. As meninas falaram o que cada uma passou, o que cada uma sentiu. E eu vim aqui contar para vocês um pouco da nossa história, um pouco do nosso testemunho, um pouco do que Deus tem feito na nossa família e o que Deus ainda vai continuar fazendo. Eu queria passar para vocês que às vezes estão passando por essa situação ou conhece alguém que está passando por essa situação. O que eu tenho para falar para vocês confiar, porque tem um Deus que cuida de tudo. Um Deus que no momento certo, Ele faz o milagre. Porque como a palavra de Deus diz que o que é impossível para o homem, é possível para Deus. E contando para vocês o que aconteceu. Quem me conhece sabe que eu sou um bom pai, que eu amo ser pai. Eu sempre pedi para Deus para ser pai. E Deus me deu 2 princesas. Deu a Sara e deu a Sofia. Só que Deus ainda falava que ia me dar mais um filho. Só que era no tempo dele. Então o que aconteceu? A Jana engravidou, fizemos festas, as crianças fez vídeo, a gente brincou, meu coração saltou, e ficamos totalmente contentes, a família toda. Quando passou um tempo, depois a Jane sabe explicar melhor, a gente perdeu. Ficamos tristes, choramos, mas confiamos em Deus, que Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Foi passando o tempo, pouco mais de 1 ano, a Jana engravidou de novo. Engravidou de novo, aquela festa, aquela alegria, contamos para todo mundo. Passou mais um tempo, a Jana me liga, perdi, amor. Passamos momentos difíceis de novo, abraçamos, choramos. As minhas filhas passaram pelo que a gente passou, porque era o sonho delas ter um irmãozinho. Mas a nossa confiança não estava na força do nosso braço. Nós sabíamos que não era nós que estava no controle. Sabíamos que havia um Deus que estava no controle. Porque foi Ele que nos deu a vida. Ele é o autor da vida. Chegando 2020, um ano difícil para todo mundo. Uma pandemia. Muitas pessoas nunca passaram por isso. E nós não somos diferentes de ninguém. Fomos passando por várias etapas, quando de repente a Jane olhou para mim e falou assim: amor, eu tô estranha, tô diferente. Aí eu falei: a gente confiando em Deus, mas a gente é ser humano. A gente dava aquela recuada. E a gente foi esperando. Eu vou fazer exame. Por causa do meu diagnóstico, porque eu sou negativo, né? Então somos incompatíveis. Quando a Sofia nasceu, eu não tomei a Matergan, né? Que é um anticorpos, né? Que a gente toma quem tem o sangue negativo para não abortar, para o neném não nascer com problema. Então eu não tomei essa vacina, né? Na verdade, eu não tenho nenhum diagnóstico do que aconteceu para eu ter abortado um atrás do outro. Mas a maior, né, probabilidade dos abortos foi esse, né? E quando eu descobri, eu tava estranha, né? Aí eu conversando com a minha filha, ela falou assim: mãe, faz um exame, às vezes você tá grávida. Eu falei: não, eu não queria acreditar, porque quem passa por percas sabe o quanto é difícil, né? E eu já tinha passado por 2 e eu não queria isso, né? Mas os sintomas eram muito grandes, tipo assim,
além do medo, a gente tinha aquela esperança, né? Que o nosso sonho se realizasse, porque a gente sempre conversamos que nós queríamos 3 filhos. Vixe, muita gente criticou a gente, que nós era louco e tal, mas a gente preza muito a nossa família, a gente ama a nossa família, né? E a família eu acho que é o maior sucesso que um homem e uma mulher pode ter, né? E quando eu fui fazer o exame, que deu positivo, eu não acreditei. Não acreditei. Fiz 3 exames de urina, de farmácia. Fui fazer de sangue. Quando dava positivo, meu coração criava uma barreira, porque eu sabia que dava 10 semanas, 12 semanas, meu corpo expulsava e a gravidez não ia pra frente. Aí, como deu positivo, a gente tem que ir, né, nos pré-natais. Eu marquei o pré-natal, comecei a ir. E na primeira consulta eu já falei pro doutor que eu não queria fazer ultrassom, que eu não queria ver o bebê por enquanto, para ter certeza de que ia desenvolver. Com o coração até meio despedaçado, entristecido, porque eu sabia do que poderia acontecer, né? E aí eu cheguei no Lu e falei, Lu, realmente é positivo, a gente não fizemos festa, nós só oramos. Oramos e pedimos para Deus que seja, que foi feita a vontade dele, né? Não seja feita a nossa. Ele sabe do desejo que nós tínhamos, nós todos, da família, né? Mas é ele que dá a última palavra, né? E nós estávamos nessa confiança, né? E quando eu fui no Dr. Rogério, né, que foi o doutor que cuidou de mim, ele falou pra mim que não ia passar, me passou os hormônios pra estar segurando, pra desenvolver o bebê, e com 14 semanas ele ia passar um ultrassom porque precisava ver. E eu não queria, mas ele falou, não, a gente precisa ver o bebê como tá o desenvolvimento, né? E tipo assim, a gente quase não divulgou, porque a gente ficou mais em oração, né? Não, vamos crer, vamos esperar em Deus. Porque pra gente não se frustrar, então a gente tinha aquele receio, né? Mas a gente confiou. Passamos por momentos difíceis, principalmente no começo, porque o médico falou que teria que ter um repouso totalmente. A Jane, tipo assim, não podia quase nem levantar da cama, remédios, que não foi barato. E a gente sabe a situação que a gente tá, que o mundo inteiro tá, mas Deus suprindo. Deus sempre suprindo. E foi passando o tempo, e aquela vez, e a gente acreditando que o milagre estava cada vez mais próximo. Não sentia nada, por mais que tinha diagnóstico, eu não sentia nada. Não sentia sangramento, não sentia cólica, não sentia nada além do sono, né? Foi o único sintomas que eu tive, assim, da gravidez, que foi o sono no começo. E às vezes eu acordava assim, colocava a mão na barriga, né? Como o pastor mandava declarar a vida, Zoe, eu orava, falava, Deus, traz vida, né? O nosso sonho. E a gente orava, a gente buscava, as meninas oravam, buscavam em Deus, né? Essa preciosidade. E foi quando ele passou o ultrassom, com 14 semanas. Aí foi quando a gente teve mais uma surpresa. Quando fez, ele falou, ó, provavelmente é outra menina. E eu até brinquei com a Jane, que eu falei, você vai perder mais uma, porque essas duas já são minhas. A hora que ele pôs o aparelho de ultrassom, né, meu coração acelerava, porque todos os abortos descobri no ultrassom, né, que estava morto, que não tinha evoluído. Então me dava crise de ansiedade, de pânico. Mas quando ele colocou o aparelho, ele falou assim, tá aqui. Ó o coraçãozinho, aí mostrou o coraçãozinho e falou assim, olha, é uma menina, é 80% que é uma menina, né? E tá tudo bem, Jane, tá tudo bem, a gravidez dispensou os hormônios, né? Então o meu corpo começou a evoluir bem e desenvolver o bebê sem uso de medicamento. Aí foi quando, correndo tudo bem, os meses vão passando, cada vez vai ficando mais próximo. E a gente vai ficando cada vez mais contente, ó, o milagre está chegando, o milagre está chegando. Aí como o cristão em si, ele passa por provas, o próprio Jesus disse que no mundo a gente ia ter aflições. Começou a Jane não se sentir bem, e ela foi no médico, antes do tempo ainda,
a pressão dela começou a subir. E para quem é mulher, e mãe principalmente, sabe o que é a pressão alta na gravidez. A Jane já tinha passado por 2 gravidez, que a pressão dela subiu, teve pré-eclâmpsia. Então a gente já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Então, mas a gente estava crendo no milagre. E a situação foi cada vez ficando pior aos olhos do ser humano. Mas é aí que a gente crê que está chegando o momento de Deus operar. Porque com 25 semanas eu comecei a subir a pressão, tava tudo bem. Das 14 semanas, 25 semanas, tava tudo ok. Aí eu comecei a sentir a pressão e isso já me preocupou, porque eu tive 2, né, pré-termo, que é prematuros, e eu desejava muito que essa não seria, né, porque quem é mãe de prematuro sabe como que é. E eu pedia muito para Deus. Aí eu fui na consulta, a pressão super alta. Ele passou os remédios da pressão, pediu para mim fazer repouso, né? Principalmente de emoções, né? Porque eu sou uma pessoa emotiva, né? E aí a gente ia tentar controlar sem ter que ir para um alto risco, né? Para um acompanhamento de gravidez a alto risco. E foi quando eu completei 32 semanas que não teve jeito. Que a pressão estava muito alta, incontrolável já, né? E ele me passou para ir para a cidade vizinha, em Barretos, para ter um acompanhamento. Só que a gente foi marcar um médico e eles estavam de férias. Na pandemia é difícil, né? E até porque a gente não planejava ter filho na pandemia. Foi Deus que deu mesmo, né? Porque todas as minhas gravidez a gente foi planejada, né? Então a gente se cuidou, né? Essa daqui veio, a gente queria muito, não que ela foi um erro, mas veio num momento assim, né? Complicado para o mundo, porque o mundo inteiro nunca passou por isso que estamos passando, né? E os médicos entraram de férias, tanto o meu médico quanto o médico em Barretos. Então aí a gente ficou realmente na mão de Deus. Ele é quem cuidou, ele é quem nos deu força, usou os pastores, usou pessoas maravilhosas para estar nos ajudando com palavras, com oração, que orou por mim, que orou pela nossa família, né? E o tempo todo a gente buscando para que essa pré-eclâmpsia não evoluísse, né? Não evoluísse porque a gente sabe o desafio que a gente ia ter que enfrentar, né? Até então o parto ia ser muito prematuro, né? Que começou com 25 semanas. Então, aí a gente teve que, tipo, ativar o sensor da fé e andar pela fé, né? A gente já não andava de acordo com aquilo que a gente estava vendo. A gente já andava de acordo com a nossa fé. E a gente acreditava que o milagre ia acontecer. Então, como a Jane estava explicando, foi passando o tempo. Quando chegou nessa data de ir no médico, que estava todos de férias, aí a gente ficou assim, né? Nossa, e agora? O que a gente vai fazer? O médico da Jane de férias. Lá em Barretos que ia atender está de férias. Aí a gente falava assim, não, então é vontade de Deus, é a vontade de Deus. Então ele está controlando tudo, ele está fazendo tudo. Aí quando foi numa quinta-feira, a Jane passou mal, a pressão subiu muito. Só que até aí a gente sabia que era só a Jane que subia a pressão e que a neném estava tudo bem. Todos os ultrassom, a gente escutava o coraçãozinho, estava ótimo. Só que aí nesse momento que a gente chegou lá, o coração da neném já estava disparado. O problema já não foi mais porque a pressão estava alta, mas o bebê estava com o coração muito acelerado, deu taquicardia fetal, né? Então aí a correria já foi por causa em prol da vida dela, e não tanto a minha, né? Porque ela já estava correndo risco. Aí fui às pressas, né? Aí para Barretos, transferiram a gente para Barretos, e a gente de madrugada, perdido. E graças a Deus a gente tem um pastor da madrugada. Que zela e cuida de nós. Ele sempre está acordado nas madrugadas. E o guarda de Israel também. Não dorme. E o pastor me ajudou, socorreu. Aí a gente foi para Barretos. Aí a gente tinha assim, não, vai nascer. Aí chegou lá em Barretos, fez todos os exames na Jane. Tava tudo bem com ela. Pressão baixou. Tava tudo ótimo. A bebê, coraçãozinho também, ficou ótimo.
Então nós falamos assim, não, agora a gente vai ter no tempo certo, vamos marcar a cesárea. Isso, na sexta-feira a gente chegou aqui e tal, passou o final de semana. Quando foi na segunda-feira, estava praticamente tudo bem. A Jane começou a se sentir mal, a pressão começou a subir. Durante o dia ainda estava muito bem, assim, estava sentindo um pouco de dor de cabeça, mas estava bem, né? Aí à noite, assim, ouvindo o louvor, que é de costume meu, eu senti um pouco de dor de cabeça e enjoo. Aí eu pedi para ele tá medindo a minha pressão, aí ele viu que estava subido, mas não estava tão alto. Eu fui, tomei os remédios e deitei. Foi, tipo assim, no tempo de eu deitar, eu já senti um estralo forte na minha cabeça, uma dor muito forte de cabeça, né? Enjoo, dor no estômago. E eu falei pra ele, eu falei assim, infelizmente eu não tô bem. Falei, me leva porque tá estranho, né? Naquele momento eu senti medo de morrer, porque eu sabia que a nenê também tava correndo risco, né? Porque assim, tava normal o exame, mas no coração a gente sabia, né, o que poderia acontecer, o que estava acontecendo. E foi quando o Lu falou assim, então vamos na fé, porque a gente fica na mão do médico, a gente não sabe, né? Como a gente tinha que ir no pronto atendimento do SUS, né? Então a gente estava meio que inseguro. A gente contava mesmo só com a proteção de Deus e os cuidados dele, né? E então a gente foi para lá. Quando chegou para fazer os exames lá no atendimento, na UPA, começou tudo de novo. A pressão da Jana já estava mais alta do que eu tinha medido. Já começaram a ficar preocupados. Quando foi escutar o coraçãozinho da nenê, já estava acelerado e ainda com dificuldade de ouvir. Então aí já falou, não, vamos transferir, agora vai ter que fazer o parto. Me levaram para UTI, fiquei na UTI, já colocaram medicamento, o sulfato de magnésio, para convulsão. Foi quando me deu a primeira convulsão parcial. Eu não fiquei inconsciente, mas eu sentia todo o meu corpo tremer, eu sentia minha barriga endurecer, né? E meus olhos viravam, eu via estrelinha e eu falava o tempo todo que eu ia morrer, que eles tipo assim, salvasse a criança, né? Foi quando me colocaram na UTI, colocaram os medicamentos e falaram que ia conversar com ele, porque o meu estado ali estava meio que complicado. Aí foi quando a médica me chamou na sala dela, isso era em torno de 3 horas da manhã, falou da situação da Jana, que a situação dela era muito perigosa, ela estava em risco total, a bebê estava em risco, e provavelmente ela falou que ia dar convulsão, porque do jeito que a Jane estava, ela já previa que ia acontecer tudo isso, porque a pressão já não controlava, era um remédio atrás do outro e nada. Então assim, ela falou pra mim, só que nesse momento, o Espírito Santo ele me trouxe uma paz. Ele falou no meu coração que a obra era ele que ia fazer. E eu confiei em Deus, mandei mensagem pro pastor, o pastor me socorreu, peguei as malinhas das crianças. O tempo todo ali eles me dando assistência, né? E a minha preocupação maior era a nenê. Eu perguntava como que tava, eles não ouviram o coraçãozinho depois, porque o risco era muito grande, né? E eles ali já não poderiam fazer nada. A única saída seria fazer o parto de emergência, né? Aí eles comunicou, só que não poderia colocar eu na estrada, plena madrugada, porque minha pressão estava incontrolável, né? Ela oscilava, ela subia, aí ela baixava, ela subia de repente, né? Então eles tinham que controlar essa pressão para me colocar no carro, no veículo de UTI e mandar para Barretos. Porque aqui em Olímpia não poderia fazer o parto por causa da nenê, não era tanto por causa da Jana, era mais por causa da nenê. Não tem... UTI neonatal, então no caso precisaria ir para lá. E a doutora falou para mim, ó, provavelmente 6 horas da manhã vocês vão sair daqui. Mas aí como o crente gosta de passar por prova, Gosta, não. foi demorando, deu no 6 horas. Eu naquela UTI eu ponhava a mão na barriga, eu falava, Espírito Santo, cuida do coração da nenê, cuida de mim, sabe? Eu pedia muito para Deus. O tempo todo ali para mim foi pura oração e fé, né? Porque o medo de perder era muito grande, né? O risco era muito grande. E o pastor me dando palavras, as pessoas que conversavam comigo me dando uma palavra de consolo. Mas no fundo, assim, eu falava,
se eu tô na mão de Deus, eu tenho certeza que tudo vai dar certo, né? E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas que Deus me desse força pra tipo, passar por toda essa situação e continuar firme, né? E fui pedindo, e colocava a mão na barriga, e a médica vinha, falava comigo, e eu orava, e eu buscava, e eu falava com o Lu no WhatsApp, falava, e aí, e essa UTI que não vem? Aí foi quando a minha pressão deu uma controlada e a UTI chegou. Isso, já era em torno de 9 horas da manhã, eu a noite inteira ali esperando e falava para as moças, moça, não vai? Não, não foi ainda, não chegou a ambulância. Aí quando a gente pegou a estrada para ir, aí ele ligava a sirene e começava a fazer aquele barulho, o nosso coração disparava, eu sentado lá na frente, a Jane lá atrás. As médicas me colocou no oxigênio, conversando sempre comigo, para que eu não dormisse, né, não ficasse inconsciente. O estado era muito delicado. E quando chegamos lá, eu já estava sentindo que ia me dar outra crise, eu comecei a me apavorar. Chegando no hospital, eu comecei a me apavorar, e isso que não poderia acontecer, né? Só que aí eu comecei a ficar muito apavorada. Aí eu olhei pro Lu e falei o tempo todo, eu tô com medo. Só que Paulo diz, né, que quando nós estamos fracos, é aí que estamos fortes. E eu achei que, tipo assim, eu já não tenho fé mais pra conseguir. E agora? Comecei a ficar desesperada, igual Pedro na hora da tempestade, que foi andar por cima das águas, ele se apavorou e começou a afundar. Eu me senti nessa situação, né, afundando nas minhas emoções, no meu medo. Só que o Lu se tornou uma pessoa muito forte. Ele olhava pra mim, fazia que tava tudo bem, e isso tava me acalmando. Aí me colocaram lá no pré-parto, né, e aí eu comecei a ver bolinhas, a delirar, né, aí eu olhava pra ele e começava a esquecer, dar picos de esquecimento. E foi aquela correria de preparação, de conversar com o pai, de procurar vaga na UTI, de correr, né? Porque aí as médicas já estavam confirmando que ia fazer o parto mesmo, que não ia ter jeito, porque a situação era delicada. E um minuto poderia custar a minha vida e a vida da se demorasse fração de minutos. Aí foi assim que as pessoas mandavam mensagem pra gente e eu falava, não, tá tudo bem. E tanto que teve pessoas que ficou bravas comigo, por que você não falou que tava desse jeito, que a situação era tão grave? Aí eu falava comigo assim, a função do cristão, do evangélico em si, é levar as boas novas, é levar a paz. A Bíblia fala que nós somos pacificadores, então eu falava assim, gente, eu vou andar segundo o que eu tô vendo ou segundo o que eu creio? E eu criei assim do fundo do meu coração que o milagre ia acontecer, que Deus ia fazer. Então eu falava assim, não, eu vou falar que tá tudo bem. Como aconteceu a mulher sunamita com o filho morto nos braços e falando que tá tudo bem. Eu falava, não, tá tudo bem. Vai nascer, vai fazer o parto. E as pessoas perguntando. Aí chegou no momento assim que, ó, vamos preparar a Jane que vai levar ela 2 horas, a gente vai fazer o parto. Aí assim, aquele momento o coração começa a apertar, a gente vê a situação que está acontecendo. Aí as enfermeiras falaram, ó, eu vou levar ela, já tá tudo certinho e depois eu volto para te buscar. Foi quando eu entrei no centro cirúrgico, né, aí viu que a pressão estava começando a dar o pico de novo, subir de novo. Aí eu sentei, e eles conversaram comigo, né, falou que só ia fazer a laqueadura em mim se o bebê nascesse vivo e bem. Aquilo, tipo assim, eu respirei fundo e falei, Deus, é com o Senhor agora. Não tem o que eu fazer, eu me cuidei, eu orei, eu busquei, né? E seria um momento de deixar Deus no controle. Foi quando eu respirei e falei, tudo bem. Né? Ele falou, eu vou te preparar e vou chamar seu esposo pra estar na sala com você. Aí eu comecei a chorar, claro. Pedi pra Deus, antes dos médicos colocar a mão, ele viesse, né, e me segurasse. Né? Vieram os médicos da neonatal, o cardiologista neonatal, conversaram comigo. Mas eles foram otimistas também, falavam pra mim que ia ficar tudo bem, né? Foi quando o Lu entrou na sala e começou a fazer, né, o parto. E assim,
a gente vai acompanhando, né? Das minhas outras meninas eu não conseguia acompanhar. Aí eu comecei a acompanhar e eu fui vendo o procedimento, foi cortando, passo a passo. Aí chegou num momento assim, eu falei, vou levantar, tava sentado num banquinho. Aí eu pedi pro médico, né? Eu falei, posso tirar uma foto? Tirei a foto, ele permitiu. E foi indo, foi indo. Aí, quando passou uns momentinhos depois, o médico olhou pra médica. Aí eu vi que eles, tipo, questionou uma situação. Mas até hoje eu não sei o que que é. Aí um questionando com o outro, a doutora cortando e tal. Na hora de retirar a nenê da barriga, eu vi que ela não conseguia. Não vinha. Não vinha a nenê ou... Algo tava segurando. Aí, eu olhando assim, a Jane olhava pra mim. Eu era tipo assim, o retrovisor, eu era o reflexo pra Jane ali. O que eu fizesse de expressão é o que ela ia sentir. Aí foi quando eu vi que apontou a cabecinha da nenê, pedi, posso tirar outra foto? Pode. Tirei a foto, tudo bonitinho. Só que aí, a gente costuma ver vídeo antes, quando uma pessoa engravida na família, você começa a acompanhar partos, no YouTube, a gente começa a seguir páginas e tal. E a gente sabe que o momento mais esperado da mãe e do pai que está ali é o choro do bebê. E foi quando retiraram a nenê. E não escutamos o choro. Aí a gente não escutou o choro. Só que pra Jane foi um pouco pior, porque a Jane não via a nenê. E eu tava vendo a nenê. E eu olhava pra ele, tipo, tá tudo bem? Né? E a nenê não chorava. E eu, meu Deus, né? Pra mim foi um milésimo de segundo, né? Foi quando eu olhei pra cima e vi aqueles médicos tudo em cima dela, aspirando, fazendo manobra, colocando no oxigênio. E eu só olhava e falava, Deus, cuida do bebê. Cuida do bebê porque eu tô bem. Tirou o bebê e minha pressão, né, estabilizou. E ela ficou ali na emergência, ali, né, no momento ali das manobras por 20, 30 minutos, né, aspirando ela, fazendo manobra, o Lu olhando, eu olhando pra ele, pra ver a situação que ia ser, como ia ser o bebê. Foi quando eles aspirou e de repente ela deu aquele fôlego e gritou. Deu o primeiro gritinho, aí ele olhou pra mim, começou a sorrir, aí eu fechei o olho e falei, obrigada, Deus, porque esse era o momento que a gente esperava, né? Ela nascer, chorar, não tive contato com ela por mais ou menos umas 2, 3 horas. Aproximadamente 3 horas. E eu não tive o contato primeiro com ela, de rostinho, pra tirar foto, né? Como todo mundo sonha, né? Eu não tive esse momento, eu fiquei o tempo todo esperando, né? Através do Lu, uma notícia, né? Um choro, escutar o choro, que isso ia aliviar meu coração. Foi quando a médica da neonatal chamou o pai, chamou o Lu e pediu para conversar. Foi quando ele começou a conversar com ela e ela começou a reagir e começou a chorar. Ele até postou um vídeo dela, tipo, chorando, ela no monitor ainda, né, para medir saturação, os batimentos, tudo. O batimento ainda estava um pouco acelerado, mas ela chorou. E isso foi alegria pro nosso coração. Era um choro ela chorava e a gente sabia que estava tudo bem e a nossa alma chorava assim de gratidão a Deus por aquele momento, né? E assim, quando eu cheguei perto dela, que a doutora começou a explicar o que estava acontecendo, os procedimentos que foi feito, o que ia fazer, que ia aguardar, ia ficar em observação para ver se ia levar para UTI a nenê. E assim, aí foi quando eu comecei a falar com ela, eu postei o vídeo, ela começou tipo fazer um dengo pra mim assim, tipo assim, tá tudo bem, pai, tá tudo bem, fica tranquilo. Aí elas começaram a mexer com ela começou a chorar, brava, e aí a médica da neonatal chegou até perto da minha cabeça e falou, mãe, fica tranquila, tá tudo bem, tá? Ela vai agora só, como ela nasceu hipoglicêmica, né, precisava tomar glicose, ela só vai ficar em recuperação, em observação, mas tá tudo bem. Então esse foi o momento em que eu falei, Deus segurou as nossas mãos mais uma vez. Quem conhece a nossa história, a nossa trajetória, foram 12 anos de casados, a gente viveu coisas que, assim, nos fez amadurecer muito rápido.
muito rápido, tanto espiritualmente como pessoas, né? E isso foi mais uma vez assim que Deus tomou frente e cuidou de nós em cada detalhe, em cada momento, principalmente em nossos filhos, porque o nosso viver é nossos filhos, é a nossa herança, né? E a gente esperava muito e graças a Deus, Deus interviu e deu um milagre, né? E é interessante assim, como a Jane falou, a gente passou por tantas coisas. A nossa primeira filha teve um câncer que muita gente não sabe, mas ela com 1 ano e meio teve o câncer e a gente passou no hospital muito tempo com ela e ela foi curada e foi um grande testemunho. A gente tem uma outra filha abençoada que Deus operou na vida dela também. E a Jane tinha perdido a mãe um pouco tempo antes, com o mesmo tipo de câncer. Então assim, a gente passou por momentos difíceis. Então a gente, nesse momento, Deus fazia a gente lembrar do que Ele tinha feito na nossa vida, porque Ele tinha curado a minha filha, Ele tinha feito obras grandes na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família, na família dela. Então a gente sabia que Deus era Ele que estava tomando conta de tudo. E assim, com a Estela, lá no hospital, e foi passando, cada meia hora a doutora vinha, avaliava, falava, não, tá ficando melhor, tá ficando melhor, tá ficando melhor. Chegou num momento que ela falou assim, agora vocês vão pro quarto. Então assim, quem acompanhou as enfermeiras, os médicos que estavam lá, não acreditavam que a situação que a Jane estava, a situação que a Nenê estava, em 3 horas depois do parto, praticamente, nós já estávamos indo pro quarto tudo junto. Aí perguntava assim, mas ela não foi para UTI? Ela não precisou de ir para UTI? Aí um falava, nossa, mas essa menina é forte, essa menina é guerreira. Como eu já tinha falado muito tempo atrás a respeito da Sara, eu falei a mesma coisa, o meu Deus é forte, o meu Deus opera milagres. Então assim, a gente foi pro quarto e a gente começou a curtir cada momento, aí começamos a agradecer, mandamos foto para as pessoas e tipo assim, a gente foi ficando... a gente estava feliz com aquilo que Deus tinha feito, só que a gente precisava passar por mais algumas etapas. Foi quando a pressão da Jane começou a subir e a Jane começou a ficar preocupada. A Jane mandou no grupo da igreja pedindo oração, e no momento que ela pedindo oração, outra pessoa perguntando, eu falando que estava tudo bem, que ia ficar bem, que ia ficar bem. Tanto que essa pessoa falou, nossa, mas pedindo oração no grupo e o cara falando que está tudo bem. Mas é assim que eu vou continuar sendo, sempre levando boas novas para as pessoas, e igual a gente está fazendo aqui. É um testemunho simples, mas é o que Deus fez na nossa vida. Muitas pessoas perguntam o que aconteceu, como a gente não está tendo contato, por ela ser prematura, por ter passado tudo isso, né? A gente não está podendo receber visitas, né? E as pessoas perguntam, e aí, como que foi, o que aconteceu de verdade? Aí foi quando nós entramos em uma concordância de fazer o vídeo para que todo mundo pudesse acompanhar, porque a minha gestação muita gente acompanhou, lutou, orou por mim, pela Estela, né? Sonharam com nós, né? Então a gente queria passar o que realmente aconteceu e o que Deus fez, porque eu creio muito nos milagres de Deus, né? Mas tem momentos que quando se trata de vida, quando você tem que abrir totalmente o coração para você confiar em Deus, né, para você entregar totalmente a sua confiança em Deus, é um grande desafio. É um grande desafio, né? Porque eu tinha muito as percas que eu tive. Aquela cicatriz a gente, né? carregava, então eu falei assim, né? poxa vida, eu tive tanta fé e perdi a minha mãe. Eu orei pela minha mãe, jejuei pela minha mãe 40 dias, né? Eu tive fé e perdi 2 nenê. O que seria perder mais um? Esse era o meu pensamento. Mas Deus estava vendo bem além daquilo que eu podia sentir. Ele não é sentimento, né? E Deus me segurou. Ele viu que as minhas emoções não podem me controlar, e sim a minha fé, a minha confiança. E mesmo eu me sentindo tão falha por estar vivendo em sentimento, né, em medo, Ele nos sustentou, Ele nos deu a mão. Então Deus, Ele é um Pai. Um Pai a quem Ele entende que temos as nossas fraquezas, os nossos medos, né, os nossos desafios diários, mas Ele está ali nos ensinando, nos cercando, sabe? Não promete que nós vamos ser perfeitos, mas Ele sabe tudo
o que está acontecendo, o que vai acontecer, né? Isso não é merecimento, é graça. O pastor virou para mim e falou: Jane, você ter essa criança é graça, né? É aquele favor que eu não mereço, né? E o tempo todo eu pedia para Deus, eu falava: Deus, eu não mereço, mas me dá, é o meu sonho, né? E Ele entende o nosso sonho. Por isso, se você tiver um sonho, seja ele qual for, pode ser loucura para os outros que você conte, não conte. Não conte, porque para muitos será loucura, para nós foi. Quando a gente falava, não, a gente quer mais um, é o desejo do coração, principalmente do Lu, né, ter outro, e isso nasceu no meu coração, porque quando a gente é mãe e recebe o positivo, ali já nasce um grande amor, mesmo sem a gente conhecer, né? Então, era loucura para as pessoas e para nós era uma razão de viver, né? Era mais um incentivo, né? Era mais uma peça para grudar na nossa família e ficar tudo completo, tudo do jeito que a gente sonhou, imaginou. Então, não conte. Apenas conte para as pessoas que sonham com você. Essa é a minha mensagem de hoje, assim, esse testemunho me ensinou muito. Não conte seus sonhos para quem, não vai entender, às vezes não é nem maldade, mas não entende aquilo que você quer, que você deseja, né? Mas confia em Deus, em todos os momentos, Ele sabe o que é melhor. Com certeza, porque assim, como a Jane disse, o teu sonho, as pessoas não vão aceitar o teu sonho. As pessoas, elas não vão acreditar com você que você vai conseguir aquilo que está no teu coração. Então pessoas vão te criticar, pessoas vão querer sepultar aqueles projetos, aqueles sonhos que você tem. Você vai falar para alguém, mas você está ficando doido, nós está num momento difícil, nós está num momento não sei o quê, mas a palavra de Deus fala que o nosso nome está escrito na mão de Deus. Então Ele tem guardado, Ele tem cuidado de cada um de nós. Então a nossa confiança estava nele. A nossa fé estava nele, porque a Bíblia fala, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai falar para um monte, sair daqui, precipitar para lá e ele vai. Então a gente, acompanhando a palavra de Deus, a gente sabe que é o Deus que realiza milagre, é um Deus que realiza sonhos. Então o que eu queria passar para vocês é isso: creia num Deus que realiza sonhos. Quando nasceu esse sonho, né, de ter outro filho, nós estávamos numa situação boa, nós estávamos sem pandemia, né? A situação financeira estava boa. Estava boa, a gente estava muito bem. Então aí a gente começou a planejar, perdemos o primeiro, perdemos o segundo, né? Estávamos bem financeiramente, psicologicamente para receber a criança, né? Foi quando entrou na pandemia, quando eu descobri que estava grávida, eu falei: meu Deus, tanto tempo a gente esperou num momento tão bom, maravilhoso das nossas vidas, plena pandemia, né? O risco de contrair o Covid na gestação, a preocupação seria bem maior. E quando, tinha vezes que eu ficava orando e falava: meu Deus, eu consegui engravidar num momento tão difícil, porque aí começa, né? As crises financeiras, as crises emocionais, porque a gente fica na mão do governo, a gente não pode trabalhar, a gente fica preso, perdendo amigos, pessoas que a gente ama, né? E isso, Deus cercou o nosso psicológico, o nosso emocional, que era pra gente estar pior, né? Mais abalado, sabendo ainda do que estava acontecendo. E não, Deus deu força o tempo todo, nos sustentou o tempo todo, não deixou faltar nada, em tudo que vocês imaginar, Deus supriu, tanto desde da primeira fralda da Estela até o alimento para as meninas, assim. Leite, e eu me culpava, eu falava: meu Deus, eu engravidei num momento tão difícil. E Deus falava no meu coração: não é o seu momento, é o meu momento, né? E Deus trabalhou muito nesses 8 meses no meu coração, me fez crescer grandemente, porque o mundo, ele vai de um jeito, né? Vai numa via, e nós vem totalmente contra aquilo, né? Nós somos a onda, né, do mundo, aquilo que as pessoas falam que não, e a gente tem a certeza que é sim, né? Enquanto as pessoas estão falando de morte, a gente está declarando vida. Nós somos ao contrário do que o mundo diz, né? E isso eu comecei a entender.
E toda vez que eu passava por medo, às vezes de madrugada, apavorada, me sentindo culpada, eu ia buscar uma palavra com o pastor, e o pastor sempre falava: Jane, é o milagre de vocês, é o momento de vocês, é o filho da promessa, põe a mão na barriga, declara que esse é o momento de vocês, o tempo todo com palavras assim que nos levavam, né? Então a gente deixou de ouvir as pessoas ao nosso redor e começamos a ouvir somente a palavra que falava pra gente prosseguir, ter fé e confiar em Deus. E foi o que aconteceu. Foi assim, pra gente encerrar, foi assim o que mais mexeu assim, porque a gente sabe que o sacerdote da casa é o cara que cuida de tudo, né? Então assim, eu tentava guardar minha família, eu falava: não vamos ali, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Só que Deus assim, Ele me dava instrução. Muitas pessoas não entendiam o que estava acontecendo, mas assim, eu estava crendo que Deus estava dando instrução. Então assim, resumindo tudo, eu queria passar para vocês é isso, que se vocês tiverem um sonho, coloque na presença de Deus, porque a palavra de Deus fala para a gente entregar o nosso caminho a Ele, confiar, e tudo mais Ele vai fazer. Então é o que eu passo para vocês: confiem em Deus. Entenda que os planos dele são diferentes dos nossos, o tempo dele é totalmente diferente do nosso, e no tempo certo ele vai dar honra, ele vai dar aquilo que você sonha, aquilo que você tem buscado. Que eu creio que primeiramente, antes do sonho estar no nosso coração, estava no coração de Deus. Então assim, a gente sonha os sonhos de Deus para nós. Então tudo isso que está realizando é o sonho de Deus para cada um de nós. Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu queria desejar uma boa tarde, desejar a paz do Senhor, que a graça de Jesus Cristo esteja sobre cada um que está assistindo esse vídeo, e entenda que o tempo de Deus não é o tempo nosso, e creia que o teu sonho, o teu milagre ainda vai chegar. Em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado.